Galera, você sabia que a Feiticeira Escarlate já foi considerada uma ameaça ao multiverso inteiro? Exatamente, pessoal, e com apenas 3 palavras ela foi capaz de apagar quase todos os mutantes da face da Terra. Galera, 3 palavras. E que ela já enfrentou sozinha os Vingadores e venceu? É isso mesmo. E hoje, pessoal, vamos te mostrar as polêmicas que colocaram Wanda Maximoff no topo das personagens mais perigosas do universo Marvel. E olha que tem polêmica, viu, galera? Exatamente. E a última delas vai deixar você sem acreditar. Agora dá o gritinho do Michael Jackson pra gente começar com tudo. As ideias. Fala, galerinha, bem-vindos ao canal Nerds em Cena, o lugar onde heróis brilham, vilões causam e, João, a treta é sempre garantida. E hoje, para começar a treta, temos ela, a infame, a poderosa, a extremamente polêmica Feiticeira Escarlate. Uma personagem que já foi de tudo. Vingadora, vilã, mãe e até deusa em alguns universos. Bora para as curiosidades. O fim dos mutantes. Pessoal, vocês já tiveram aquele dia que é de acordar de saco cheio, não querendo olhar pra cara de ninguém? Já teve, Rafa? Eu e a maioria dos brasileiros falaria segunda-feira. Eu ia falar segunda-feira. Segunda-feira. Acordar na segunda-feira. Não é possível, todo mundo na segunda-feira acorda revoltado. Será que o Neymar acorda revoltado? Ah, mas a gente já tá falando de elite, né? Aí é muita grana. Então, rapaziada, a nossa queridíssima Wanda Maximoff, eu acho que só tem segunda-feira na semana dela. Nossa. E uma dessa segunda-feira serviu pra Marvel lançar uma das histórias mais impactantes da Feiticeira Escarlate. Só que diferente de nós, meros mortais, pessoal, que temos que, na grande maioria das vezes, engolir a seco e seguir o dia e trabalhar normalmente, a Wanda simplesmente decidiu que ela ia alterar a realidade. Simples. E isso, se eu não me engano, João, foi na Dinastia M, não é? Exatamente. Isso ocorreu em 2005, em um momento de desespero e desequilíbrio mental. Faz algo que mudaria o futuro dos mutantes para sempre. Exatamente. A Wanda, em seu surto, diz as palavras que mexem com o destino de quase toda a população mutante. No more mutants, chega de mutantes, nada de mutantes. E como consequência, 98% dos mutantes perderam seus poderes de forma repentina, assim ó. Eu podia falar, chega de escala 6x1. Nossa senhora. Chega de segunda-feira. Imagina o impacto disso, pessoal. Heróis poderosos como Magneto, Wolverine e Tempestade foram afetados também. Imagina o caos que isso gerou. Nossa, imagina o Magneto lá tentando parar as balas, as munições. Ele tá sacaneando... Pode dar um tiro, Ele tá sacaneando um tira lá. Pode vir, dá o tiro. Dá o tiro, toma, na cara. Toma. E como que você lida com isso? E não tenho resposta pra isso, velho. Como que você lidaria se você fosse o Magneto e perdesse os poderes? Rapaz... Mano, imagina o como... A sorte dele se o tiro fosse na cabeça, que ele tem um capacete, né? É. Fora isso, ia tomar ali um... Fora disso, ele engoliu o ferro. Lá ele. Literalmente, ele engoliu o ferro, né? Lá ele. Galera, e o mais louco é que Dinastia M não é só sobre o que aconteceu com os mutantes, mas também sobre a Wanda. Principalmente sobre a Wanda. E é sempre sobre a Wanda, né? E ela causou uma mudança absurda no universo Marvel. Foi um momento em que ela deixou de ser uma heroína, que até então ela era considerada heroína, e se transformou em uma das maiores ameaças aos heróis. E é claro, isso gerou um grande debate. A questão é, foi uma ação de justiça para proteger o que ela ama, ou simplesmente foi uma loucura da mente dela? Até hoje os fãs discutem os reais motivos por trás desse surto. Com certeza foi uma das histórias mais polêmicas e perturbadoras da Feiticeira Escarlate. Um ponto de virada, João, não só para ela, mas para o universo Marvel inteiro. E o impacto disso se prolongou por muitos anos. O romance com o Visão. Um dos romances mais inusitados e fascinantes do universo Marvel é o de Wanda e Visão. Esse relacionamento começa de uma forma completamente inesperada nos quadrinhos, que está lá em Avengers 57, de 1968. Exatamente, pessoal. E isso aconteceu durante a Era de Prata dos quadrinhos, aonde Wanda começa a se aproximar de Visão, que nada mais é que um androide criado por Ultron. Apesar de ser uma máquina, Visão tem as suas emoções e uma consciência própria, o que acaba aproximando ele de Wanda. E o mais incrível é que essa história, João, não ficou só nos quadrinhos. A Marvel levou isso para o MCU na série
WandaVision, onde vemos Wanda e Visão como um casal, mas com toda aquela trama que mistura fantasia, dor e a busca pela felicidade em meio ao caos. E vem o ponto mais curioso, pessoal. Durante a série e nos quadrinhos, ela tem 2 filhos, o Billy e o Tommy, que por um momento parecem ser o final feliz que ela sempre desejou. Mas como tudo na vida dela, nada é tão simples. Nada é tão simples, João. Tudo na vida dela é sempre uma segunda-feira. Porque no fim, os filhos da Wanda e Visão não eram humanos. Na verdade, eles foram criados a partir da magia do caos da própria Wanda, João. Só que com um detalhe ainda mais sinistro. Nos quadrinhos, as almas dos meninos eram fragmentos da alma de Mephisto, que é o demônio da Marvel. Ou seja, ela basicamente deu vida às partes de um ser demoníaco, sem ela nem perceber. Você é louco, imagina o susto. É como se adotasse um bebê reborn e do nada ele ganhasse vida. Aí seria um Chuck, né, na verdade? Ia ser o Chuck. A reflexão, galera, que fica é o seguinte: será que esse amor foi real ou foi só uma ilusão criada por Wanda para tentar preencher o vazio em perder a sua família e a identidade? Isso tudo é ocasionado pelos seus próprios poderes. A relação com Visão nos faz questionar o que realmente é amor e o que é só construção de desejos. Mas como a gente sempre fala, nada na vida da Wanda é fácil. Nada. E olha, galera, que esse não foi nem o relacionamento mais polêmico da vida dela. Segura aí que o próximo é de virar os olhos. Wanda versus os Vingadores. Wanda Maximoff, com seus incríveis e poderosos poderes de magia do caos, acordou em mais uma segunda-feira de saco cheio e se tornou um dos grandes desafios para os Vingadores enfrentar. Em Vingadores 502 de 2004 e a história A Queda, ela causou um surto de destruição que simplesmente reescreveu a realidade. Em A Queda, a situação saiu do controle. Wanda, já com seus poderes de alterar a realidade, perdeu o equilíbrio emocional e alterou a linha do tempo. Destruiu a mansão dos Vingadores e quase dizimou toda a equipe. A magia do caos foi a principal responsável por essa devastação. E o pior é que, em seu estado mental fragilizado, Wanda acreditava que estava corrigindo os erros do universo. Mais uma vez, os Vingadores sendo os erros do universo. Mas em vez de salvar a situação, ela destruiu a estrutura dos Vingadores, causando uma grande divisão no grupo. Thor e Capitão América ficaram totalmente à mercê de sua fúria. Isso não foi só um confronto. Wanda estava manipulando a própria realidade como se fosse massinha de modelar. Ela não só atacava com poderes físicos, mas alterava as leis da física e da realidade ao seu redor. Esse controle sobre o universo é o que torna, João, ela uma das personagens mais perigosas da Marvel. Exatamente. E não parou por aí, rapaziada. Em Vingadores 503, ela também foi capaz de fazer a memória coletiva de todos os heróis, deixando-os desorientados. Isso mostra o nível de poder que ela tinha para destabilizar a realidade. Mesmo com a destruição, Wanda não foi vista como uma vilã simples. Ela acreditava que estava salvando a sua família e sua história virou um exemplo de como o poder absoluto pode ser destrutivo quando não controlado. Essa batalha não foi só uma briga de heróis. Não, longe disso. Foi uma luta pela realidade, onde Wanda quase destruiu tudo o que conhecemos. Ela alterou a ordem natural do universo, a maneira tão profunda que a recuperação dos Vingadores demoraria muito tempo. E depois de toda essa destruição, Wanda foi consumida pela culpa. As consequências de seus atos foram sentidas por ela e por todos os heróis. Galera, se algum psicólogo aí ou psiquiatra estiver assistindo e quiser deixar ali embaixo qual é o transtorno que a Wanda enfrenta, nos ajude. Relação controversa com Pietro Maximoff. No universo Ultimate Marvel, a versão mais polêmica e perturbadora da Wanda foi sua relação incestuosa. Galera, isso mesmo, incestuosa com Pietro Mercúrio. Essa história, escrita por Mark Millar, causou grande revolta entre os fãs. No universo Ultimate, Wanda e Pietro têm um relacionamento romântico e incestuoso, como disse o Rafa. Em Ultimatum, de 2008, a morte de Pietro é abordada de maneira explícita e o relacionamento deles gerou debates intensos. Isso causou um grande desconforto. A história dividiu os leitores. Muitos acharam ousado, mas a maioria, como eu, ficou horrorizada. Foi um enredo que gerou discussões sobre os limites da Marvel. Vale lembrar, pessoal, que essa versão nunca chegou ao universo cinematográfico da Marvel. E espero que nem chegue. Eu imagino que não vai chegar. A Marvel rapidamente rejeitou essa história e deixou de lado, fazendo com que os personagens evoluíssem para as versões mais tradicionais nos quadrinhos, que é o ideal. E se isso já pareceu perturbador, calma, porque a Wanda ainda se envolveu com um dos vilões mais perigosos do universo Marvel. Romance com o Dr. Destino.
Um dos relacionamentos mais inesperados e perigosos da Wanda foi com Victor Von Doom, o Doutor Destino. Isso aconteceu em Vingadores: A Cruzada das Crianças, em 2010 e foi até 2012. Onde Wanda desapareceu por um tempo e foi encontrada em Lativéria, o país que é governado por Victor Von Doom. Nessa história, ela foi encontrada como noiva de Doutor Destino. Ô, mulherzinha que gosta de namorar também, né? Rapaz. E não é qualquer namoro. Não é qualquer namoro. Doom, conhecido por ser um dos vilões mais manipuladores, João, ele controlava a Wanda não apenas emocionalmente, mas também absorvia a magia do caos dela, quase atingindo um poder divino. E essa combinação de ego e poder, pessoal, tornou Victor Doom um dos seres mais poderosos do universo. E coloca o ego dele lá em cima, porque a gente conhece o... Pô, ele pensa no triplo do que o Tony Stark é. E se ele tivesse dominado toda a magia do caos, ele teria praticamente destruído tudo que Wanda e os heróis conheciam. Só uma observação, lembrando que quem vai fazer o Doutor Destino agora é o nosso queridíssimo Robert Downey Jr. Agora imagine juntar o ego. Aí não cabe ninguém no planeta. Não cabe o ego ninguém. deles é enorme. Mais uma vez, Wanda se envolveu com a pessoa errada. Doom, sendo o vilão que usou suas habilidades para manipular Wanda. E a lição final é clara, pessoal. Não se envolva com vilões com o ego do tamanho do império que governa. Exatamente. No caso do Doom, do tamanho do mundo que mora. Exato. Você pode acabar dando poder a quem não merece e colocar tudo em risco. Galera, no final das contas, a Wanda não é só uma personagem poderosa. Ela é uma bomba emocional prestes a explodir a qualquer momento. E você reclamando da sua mãe, né, Pilão? Talvez seja isso que torna ela tão fascinante. Porque com a Feiticeira Escarlate nunca existe só preto no branco. Exato. É sempre caos, dor e poder que nem mesmo ela entende. Uma mulher que tentou ser mãe, heroína, esposa e acabou virando uma ameaça para o universo inteiro. A linha entre redenção e ruína, no caso dela, é bem mais fina do que a realidade que ela pode reescrever. Então a gente percebe que a Wanda realmente tem aquele descontrole. Então, como eu disse, se algum psicólogo aqui ou psiquiatra souber, tiver de plantão, por favor, deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Se você curte personagens assim, pessoal, complexos, intensos e cheios de reviravolta, então você tá no lugar certo. Porque aqui no Nerds em Cena a gente vai fundo nas histórias que muita gente só passa por cima. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente que tem muito mais treta boa pra contar. Até a próxima.